estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança em cada aurora, a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos. Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, nasceu o Redentor. Com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei nasceu humildemente, eterno amigo, vem nos revelar. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos. Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos. Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, nasceu o Redentor. Natal, nasceu o Redentor. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma alegria estarmos juntos, reunidos. Obrigado pela presença de todos, aqueles que nos visitam
que sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês, que a boa mão de Deus possa estar sempre sobre a vida de vocês, e é uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje um culto especial, para nós como cristãos marca a mudança da história. O rei nasceu. E isso é totalmente significativo. A história do mundo muda. A nossa história muda. O menino que não se torna rei, mas que nasce rei. Aquele que tem o controle, a subsistência do mundo em suas mãos. O Logos que se fez carne. É ele que nós celebramos essa noite, que nós adoramos. E para que nós pudéssemos dar início a esse culto, eu gostaria que, usando as palavras do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 9, a partir do versículo 2, essa profecia que se cumpre no nascimento de Jesus. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra, da morte raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste os jugos que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Amém? É isso que nós vivemos. Nós estamos entre essa história, desse plano redentor maior de Deus conosco. A história do nascimento de Jesus. E as duas condições que nós como cristãos vivemos. Nos alegramos com o nascimento dele e a nossa esperança no seu porvir, para ele estabelecer o seu reino de forma definitiva. Essa é por isso que nós vivemos, e esse é o nosso propósito. E essa é a celebração que nós temos essa noite, de adoração ao menino Jesus. Eu gostaria de estar orando. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Ó Deus, obrigado porque nós temos esse privilégio de nessa noite, juntos como irmãos, como igreja, celebrar, adorar, porque um dia o Senhor entrou nessa terra para mudar a história desse mundo. Ó Deus, nós te louvamos porque um dia o Senhor trouxe luz onde havia trevas. O Senhor trouxe vida onde havia somente morte. E é nisso que nós celebramos, é nisso que nós adoramos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia entrou nas nossas vidas e mudou a nossa história de forma completa. E nós queremos celebrar o nascimento do teu filho, Pai. Obrigado por esse plano redentor maravilhoso, extraordinário, esse gesto de amor profundo que o Senhor teve por cada um de nós. E por isso nessa noite eu te peço, meu Pai, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós aqui. Que o Senhor fale conosco, Pai. Seja através dos hinos cantados aqui, meu Pai, da apresentação das crianças do Natal, da palavra que vai ser exposta, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente possa compreender esse sentido mais profundo do Natal. E que assim nós possamos, nessa noite, sair daqui cheios do Senhor. É o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor. Mais uma vez, para adorar, para louvar o seu nome, comemorando de uma forma muito especial, né? Graças a Deus que esse ano a gente pode se reunir um pouquinho melhor. O ano passado foi tão difícil, né? Esse ano com algumas restrições ainda, mas podemos estar juntos aqui nessa noite, né?
Muitas das nossas apresentações, que sempre nós fazemos, difícil de fazer, porque para o pessoal estar se reunindo, a gente tem que evitar estarmos muito tempo juntos. Mas que bom, né? Que o motivo continua vivo, né? E reina para sempre, que é o nosso Jesus, né, queridos? Então, uma alegria estarmos nessa noite, né? Nos lembrando, né? Do nascimento do Senhor Jesus, né? E lembrando que Ele é Rei, né? E que nós possamos, queridos, não só, né, nessa época, mas lembrarmos sempre, né, que nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor, que tudo é tão passageiro, né, que estamos aqui só passando um tempinho rápido, né, e Ele é o Rei, Ele é digno da nossa adoração, a nossa vida é para Ele, né, queridos, e um amor tão grande, né, que Ele teve por cada um de nós, né, que veio, deu a sua vida para nos salvar. Então Ele merece a nossa adoração. Então vamos nos colocar em pé, queridos, nessa noite, e vamos cantar. E eu gostaria de que você realmente adorasse o Senhor nessa noite, né? Não só porque todo mundo tem que ficar em pé, todo mundo tem que cantar, né? E quem estiver com alguma dificuldade, fica tranquilo, fique à vontade, pode permanecer sentado, né? Mas vamos adorar o Senhor, vamos cantar louvores ao Senhor, que realmente você adore o Senhor. Esse cântico fala: eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei, né? Esse cântico ele nos chama, cante o povo resgatado, né, queridos? Então nós fomos resgatados. A palavra do Senhor, Jesus, né, veio a nós, e nós temos a grande oportunidade, né, de um dia estarmos com Ele na glória, vivermos para Ele. Amém? Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce pra que renasçamos, vive para que vivamos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Amém. Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, o seu Filho ao mundo deu. Alerta ao terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor, né, irmãos? Um amor tão tremendo, né? E o que consola o nosso coração é sabermos que Jesus veio, né? Ele deu a sua vida, né? Ele ressuscitou, Ele voltou aos céus e Ele vai voltar, né? Para estarmos com Ele para sempre, né? Isso é o consolo do nosso coração, é a alegria do nosso coração. Amém? Vamos adorar com esse cântico.
sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, extinta toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Amém.
dizei em alta voz que Cristo satisfaz, irmãos. E não importa o mundo que nós vivemos, tá? A mentalidade que nós vivemos, o estilo de vida que o mundo vive, não importa, né? Jesus ainda é o único que satisfaz, né? Isso está provado. As pessoas estão desesperadamente, né, se afundando, correndo atrás e descobrindo que tudo termina em nada, né? Só Jesus satisfaz, queridos. Que nós possamos lembrar isso. Terminando, esse cântico diz, né, que nós sabemos, queridos, o verdadeiro sentido do Natal, né? Nós sabemos, né? Ele morreu por nós e Ele está ao nosso lado, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Tudo mudou, Jesus é o mesmo. A sua palavra diz, né? Então, é o mesmo Jesus que caminhou com o povo no deserto, né? É o mesmo Jesus que caminha com a gente aqui em Campo Mourão. Mesmo Deus, mesmo Jesus. Amém? Vamos terminar esse tempo adorando o Senhor com esse cântico tão lindo. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Podem sentar, queridos.
certinho na sequência aqui. 1, 2, 3, 4. Cada uma é uma nota, uma série, tá? Vou pegar o microfone. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais uma edição do IEL News. No IEL News de hoje, traremos a cobertura completa do mais importante evento da humanidade. Maria, uma jovem mulher de origem humilde, esposa de José, deu à luz ao Filho de Deus. O nascimento do menino Jesus, que já anunciado pelos profetas, aconteceu hoje na cidade de Belém. Confira agora o depoimento de Maria. Estamos aqui com Maria. Maria, como foi essa sua experiência? Então, a minha experiência foi muito louca. Eu estava em casa, limpando a casa, fazendo aquela faxina. De repente, um anjo apareceu. Quase morri do coração. Aí, veja só, né? O processo todo de gestação foi tranquilo, pré-natal, de boa, a criança cresceu, de boa, tranquilo. O difícil mesmo, você não imagina o que foi que eu tive que, com aquela barriga daquele tamanho, ficar andando em cima de um jumentinho, em cima de um burrinho, né? Procurando um lugar. Não tinha hotel, não tinha nenhum lugar para a gente ficar, né? E a bem criança querendo nascer. De repente, então, o José teve que me ajudar a fazer o parto. Mas, enfim, tirando essas coisas, né, que aconteceram, deu tudo certo. Deus estava no comando. Agora a criança está grande, está crescendo. É isso aí. O difícil já passou. E quais seriam os planos para o seu futuro? Então, na verdade, os meus planos e os planos de José agora é esperar, né, que o menino Jesus cresça um pouco mais, fique saudável, fique forte, né? E nós estamos aqui aguardando o que Deus tem para nós. Obrigada, Maria. Agora é com vocês no estúdio. Obrigado, Estamos aqui com Maria. A qualquer momento voltaremos com mais notícias a respeito desse grande evento. Vamos lá, turma, chegou o Natal! Venha cantar, Jesus vai ser a luz aqui descer.
O desenrolar do parto da mulher de José em Belém, na Judéia, chegou a todos os cantos do mundo e em todas as redes sociais. Há quem diga também que um anjo apareceu para os pastores do campo e disse a respeito das boas novas do nascimento do menino Jesus. Vamos conferir agora uma entrevista com o anjo. Estamos aqui com o Anjo. Anjo, como foi essa sua experiência? Para mim foi um grande privilégio voar de tão longe para anunciar a chegada de Jesus. No começo eles ficaram um pouquinho assustados, mas depois com o coral de anjos eles ficaram bem felizes. Agora é com vocês no estúdio. Os olhos de toda a terra hoje estão voltados para Belém. Muito obrigado, Christian. Esse tem sido um grande acontecimento, gerou uma grande questão aos teólogos. Será que está se cumprindo as promessas já anunciadas pelos profetas do Velho Testamento? Será que o Messias prometido nos trará uma nova vida de esperança? Um som de paz vai pelas ruas, anunciando Jesus nasceu. Maravilhoso, príncipe da paz, um novo tempo vem nos trazer. Esperança e amor, hoje é Natal. Vida nova, Ele vem te dar. Com alegria, vamos celebrar. Som de paz vai pelas ruas, anunciando Jesus nasceu. Maravilhoso, príncipe da paz, um novo tempo vem nos trazer. Esperança e amor, hoje é Natal. Vida nova, Ele vem te dar. Com alegria, vamos celebrar. Jesus, o autor da vida, veio ao mundo pra vida dar. Cantemos com alegria. Jesus nasceu, hoje é Jesus, o autor da vida, veio ao mundo pra vida dar. Cantemos com alegria. Jesus nasceu, hoje é Natal. Som de paz aquelas ruas, anunciando Jesus nasceu. Maravilhoso, príncipe da paz, novo tempo vem nos trazer. Esperança e amor, hoje é Natal. Vida nova, Ele vem te dar. Com alegria, vamos celebrar Os olhos de toda a terra hoje estão voltados para Belém. E é impressionante como as notícias chegam. Não bastasse o fato sobrenatural da aparição de um anjo aos pastores do campo, a produção acaba de informar que 3 sábios vindo do Oriente garantem que estão viajando por 3 meses, guiados por uma estrela que os conduziu até o menino Jesus. Vamos ver agora a entrevista com os sábios.
Estamos aqui com os sábios do Oriente. Como vocês ficaram sabendo que o menino Jesus ia nascer logo? Então, mano, foi meio louco isso, porque nós estávamos nos pastos lá e cuidando das nossas ovelhas, e daqui a pouco a gente percebeu uma estrela, né, louco? E aí, cara, e a gente entendeu, falou, meu, ó, esse aí é o sinal de que o Rei dos Reis nasceu, que chegou o nosso Redentor. E aí então a gente largou tudo, mano, e aí pegamos os nossos presentes e falou, vamos levar para o nosso Rei dos Reis. E quando vocês chegaram lá, qual foi a sensação de ver o menino de perto? Cara, experiência maravilhosa, extraordinária experiência, de perceber o menino Jesus nascendo ali, aquela criança linda, maravilhosa, e sabendo que Ele que vai trazer esperança para nós, é Ele que trouxe luz para nós. Nós estamos maravilhados, extasiados com essa experiência. Obrigado, sábios do Oriente, agora é com vocês do estúdio. São do Oriente, esses magos viajantes seguem a luz de uma estrela especial. Lenta viagem, pois vão em camelos. Querem chegar e adorar a Jesus. Longo é o caminho, sim, andam sem descansar. Vão seguindo a estrela, pois a Belém querem chegar. Ao encontrar Jesus Cristo nascido, vou entregar ouro, incenso e mirra. Se prostrarão à criança divina. Sabem que Ele será o Salvador. Longo é o caminho, sim, andam sem descansar. Vão seguindo a estrela, pois a Belém querem chegar. Longo é o caminho, sim, andam sem descansar. Vão seguindo a estrela, pois a Belém querem chegar. A Belém querem chegar. Muito obrigado. Esse tem sido o maior acontecimento da história. Fiéis afirmam que esse realmente é o Filho prometido. A multidão está nas ruas para comemorar o nascimento do menino Jesus. A marginal Judéia está congestionada. Com toda essa cobertura está confirmado. A profecia realmente se cumpriu. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. O Salvador nasceu. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Deixa a luz que traz ao coração. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Deixa a luz que traz ao coração. Ele quer transformar teu choro em alegria. Ele quer te dar paz, gozo e esperança. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Deixa a luz que traz ao coração.
Não ganho lá. Agradecer muitos pais que aí nos ajudaram, trazendo as crianças para os ensaios, e também ao Ministério da Infância, né, em nome da Luana, que tem investido um tempo muito bom com as nossas crianças, que tem proporcionado aí um aprendizado muito bacana para elas no nosso culto de infância. Então, muito obrigado, Luana, e toda a equipe do Ministério da Infância, por todo esse empenho e dedicação com as nossas crianças. Essa noite eu gostaria que, depois dessa apresentação, que eles já trouxeram a mensagem do Natal, que nós pudéssemos estar falando, refletindo juntos sobre esse significado do Natal. Talvez o significado do Natal mais profundo que nós poderíamos trazer é de esperança e de luz do mundo. Porque é exatamente no nascimento de Jesus, essa escuridão, essas trevas que haviam tomado conta da humanidade, ela se dissipa. Porque como nós cantamos, lemos aqui, o Rei dos Reis, ele entra na história. Aquele que é a luz do mundo, ele entra na história. E esse é o grande significado do Natal. E junto com isso, a esperança. E é nessa esperança que nós, como cristãos, nós vivemos. A esperança é a âncora da alma que nos mantém firmes em momentos de correnteza e ventania. Esse ano, infelizmente, a gente passou por um tempo de muita correnteza e de muita ventania. Infelizmente, esse ano foi um ano de muita correnteza, de muita ventania. E eu tenho certeza, o que nos sustentou em todo esse tempo foi a esperança. A esperança de que um menino nasceu, a esperança de que um redentor chegou na história. E não só ele entra na história, mas também que nós aguardamos a sua volta para a plenitude, para o restabelecimento pleno de tudo isso. E aí eu queria citar aqui um comentarista que diz assim: a esperança no Novo Testamento é uma palavra muito importante. Não se trata meramente de um forte desejo de algo que pode ou não acontecer no futuro. Então a esperança para o Novo Testamento não é algo que a gente, vou ter esperança que talvez isso aconteça. A esperança é, do contrário, uma segurança inabalável sobre o que o futuro nos reserva. Consiste numa âncora da alma firmemente segura, do qual vai além do nosso entendimento, mas que é de fato o futuro real. Assim sendo, a esperança nos fornece os critérios para determinar todas as ações no presente imediato. Então, se a esperança é algo que é inabalável para nós, que é aquela âncora que nos sustenta e que nos traz para um futuro certo, é através dessa esperança que vai determinar as ações no nosso presente. Talvez hoje a nossa sociedade, ela vive uma crise de esperança. E por isso que nessa crise de esperança, ela não consegue compreender ou tomar as decisões que precisam serem tomadas nesse presente. Então, hoje à noite eu gostaria que nós pudéssemos estarmos refletindo nisso. Porque essa esperança, ela é a estação do advento. É a estação daquela que Jesus Cristo, ele entra na história como um cordeiro. Mas também é o advento dele que ele volta para essa história como o leão da tribo de Judá. É o advento essa primeira vinda de Jesus, que nasce, que anda por 3 anos ali naquela Galileia, morre numa cruz, ressuscita ao 3º dia. É o advento também que nós esperamos por esse retorno dele. Nessa estação do advento, uma temporada de espera é concebida, que é o que nós estamos vivendo, para cultivarmos a nossa consciência acerca das ações de Deus, no passado, no presente e no futuro. É isso que nós estamos celebrando aqui. É isso que nós estamos refletindo sobre tudo que foi cantado, tudo que foi apresentado. É exatamente nesse espaço de tempo onde que nós vivenciamos o nascimento de Jesus, mas também nós temos a esperança na volta dele.
a completude. E nesse meio tempo, nesse meio que nós estamos vivendo, nós vamos adquirindo a consciência de Deus. A consciência de Deus do que Ele tem feito no passado, do que Ele tem feito nas nossas vidas hoje, e aquilo que Ele vai concretizar para nós no futuro. Essa é a consciência. É nesse advento que ouvimos as profecias do Messias vindouro como dirigidas a nós. Nós, pessoas que esperamos Ele pela segunda vinda. É isso que nós estamos celebrando, ouvindo de todas essas profecias do Messias. Que o menino ia nascer, que o governo ia estar sobre os seus ombros, que seria o príncipe dos príncipes, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Essas profecias que se concretizaram no nascimento de Jesus e que ela vai ter a plenitude, a restauração plena e completa de toda essa autoridade de retidão e justiça na sua segunda vinda. É nisso que nós vivemos. É nesse advento que aumentamos a nossa antecipação pelo cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Quando o lobo viverá com o cordeiro, a morte será tragada e cada lágrima enxuta. E dessa maneira, esse advento destaca para nós a história mais ampla do plano redentor de Deus. Esse é o Natal. Essa é a gente ter a certeza que todas as profecias serão cumpridas. E que no final todas as lágrimas se enxugarão. E que no final nós vamos experimentar de um novo céu e de uma nova terra. Que no final nós vamos experimentar desse lugar onde que não vai haver mais choro, não vai haver dor, não vai haver pranto. E que a nossa esperança se concretizará de uma vez por toda. Porque esse menino que nasceu hoje, nós celebrando esse nascimento desse menino, ele volta com todo o poder sobre os seus ombros para restabelecer o seu reino de forma definitiva. E assim, então, eu gostaria que juntos nós pudéssemos ler o texto que traz tudo isso para nós. Encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Mateus, no capítulo 2, os versículos de 1 a 12, que diz assim, Mateus 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os sábios secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou eles a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles, sábios, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presente, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aqui eu gostaria que juntos nós pudéssemos olhar para a estrutura desse texto. Não só para a sua linguagem, para o seu textual, mas para a estrutura desse texto. A estrutura desse texto, ele traz alguns personagens que são significativos para dar entendimento ao que Mateus está escrevendo sobre o nascimento de Jesus, sobre o significado mais profundo do Natal. Aqui nós temos
3 personagens que se destacam nessa narrativa. São os sábios, os magos que estão vindo do Oriente. Nós temos o rei Herodes e nós temos os líderes religiosos. Toda essa narrativa, ela se desdobra entre essas pessoas. Aqui nós temos os sábios falando sobre adoração. Nós temos o rei Herodes falando sobre perturbação. E nós temos aqui esses líderes, essas pessoas religiosas, agindo com total indiferença. E essa é a construção de muito para nós, do que é essa cultura, do que é essa sociedade, e às vezes do que nós temos vivido no Natal. Aqui nós vamos falar desse primeiro grupo de pessoas aqui, que são esses religiosos. Os religiosos aqui, quando os magos chegam com essa notícia maravilhosa. Olha a notícia com que esses magos chegam, é a expressão da maior boa nova, daquela expressão mais profunda do Evangelho, dizendo, olha, nós viemos aqui adorar o menino que nasceu e é rei dos judeus. Olha que notícia profunda que aqueles magos, que aqueles sábios estavam trazendo para aquele povo. Falou, olha, se vocês não perceberam, mas aqui está nascendo o rei de vocês. E nós estamos vindo de longe para anunciar isso para vocês. E qual é a resposta desses religiosos daquela época? A resposta deles é assim, olha, Herodes pergunta para eles, viu, que história é essa aí de rei de judeu que está nascendo? Vocês sabem? Claro que nós sabemos. Nós conhecemos toda a história. Nós não só conhecemos a história, como também nós conhecemos as profecias que falam a respeito deles. A respeito dele. E como que é? E aí eles dizem, olha, eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel ao meu povo. Eles usam aqui 2 profecias que encontram-se no livro de Miqueias e no livro de 1 Samuel. Onde Miqueias entende esse líder, esse rei dos judeus como um líder, e Samuel como um pastor. E aqui eles sintetizam essas 2 profecias, explicando para Herodes, olha, esse rei não vai ser um qualquer rei, ele vai ser um grande líder, mas não só na força da liderança, mas também na força do seu pastorado. Então esses religiosos aqui, eles tinham um conhecimento correto. Eles tinham um entendimento que em algum momento esse nascimento desse Messias ia ocorrer. Que essa notícia ia acontecer. Mas o que nós vemos e percebemos nesse texto, que apesar do conhecimento correto que eles tinham a respeito do Messias, a respeito do nascimento de Jesus, eles fizeram pouco caso disso. Uma descrença, uma acomodação diante do maior evento que podia estar acontecendo na história do mundo. E por que essa descrença e por que essa acomodação? Porque os religiosos da época já haviam se acostumado com a forma de prestarem culto a Deus. Eles já estavam acostumados, acomodados no seu cotidiano. Os saduceus eram conduzidos pela questão de status políticos, de um status financeiro, muito bem tranquilo na sua vida, na sua condição de vida. Os fariseus, que era outra classe desses religiosos, muito bem estabelecido nas suas letras, muito bem estabelecido na sua própria interpretação das Escrituras, determinando o que é o certo e o que é o errado. E nessa forma de ser religioso daquela época, se acomodaram diante da maior notícia que eles podiam receber. Trataram essa notícia com indiferença. Irmãos, isso me traz um alerta muito grande, porque nós somos uma geração que nós temos o conhecimento correto das Escrituras. Nós somos uma geração que nós conhecemos dos propósitos e da vontade de Deus. Mas será que nós não temos tratado o Natal, nós não temos tratado essa notícia do Evangelho, desse nascimento de Jesus, de uma forma indiferente, de uma forma acomodada? Será que nós não temos
conduzido a nossa espiritualidade como esses homens aqui naquela época também conduziam a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Pelo qual o Natal para eles, ou esse nascimento desse Rei dos Reis não tinha significado algum. Conheciam das profecias, entendiam disso tudo, mas não impactava a sua vida. Não gerava transformação, não gerava mudança. Hoje é uma oportunidade grande que Deus está nos dando para que a gente possa refletir sobre como que talvez nós temos conduzido a nossa espiritualidade. Porque a grande verdade é que Jesus nasceu. A grande verdade é que essa boa nova, ela não muda. E que essa maior notícia que poderia ter ao mundo, ela aconteceu. Agora, como que nós vamos lidar com ela? É da responsabilidade de cada um. Esses religiosos, eles optaram pela indiferença. Aí nós temos esse segundo personagem aqui, que é o rei Herodes. O versículo 3 diz assim, que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. A notícia, se enquanto para os religiosos, essa notícia do nascimento de Jesus não alterou em nada, continuaram acomodados, tratando com a sua indiferença, com indiferença, aqui nós temos um rei Herodes perturbado, porque a notícia do evangelho, quando ela chega, ou ela traz, para quem não quer essa mudança de vida, ou ela vai trazer indiferença, ou vai trazer perturbação. O Herodes tinha esse total conhecimento. Herodes, ele construía a sua vida através do poder que ele tinha, da sua autonomia. Ele se considerava o rei dos reis. Ele tinha um trânsito muito grande com os imperadores. Tudo ali estava sobre o seu controle, aquela região da Judéia. E aí quando chega a notícia que tem um rei que está nascendo, ele logo ficou perturbado. E é muito bonito porque os magos, quando eles chegam ali, eles não falam para Herodes que é um menino que está nascendo e vai se tornar rei. Eles já chegam de forma definitiva, nasceu o rei dos judeus. Não é que esse menino vai se transformar em rei quando ele chegar numa fase adulta, ou quando ele se tornar jovem, ou alguma coisa desse tipo. Os magos chegam para aquele homem, para aquela figura de autoridade e está dizendo assim, olha, entenda que hoje nasceu o rei dos judeus. E essa mensagem ela é profunda porque mexe com a estrutura desse homem. E assim também nas nossas vidas, quando nós entendemos que esse rei nasceu, vai mexer com as nossas estruturas. Porque o poder que eu acho que eu tenho na minha vida deixa de existir. Porque a autonomia de achar que eu sou autossustentável, que eu consigo gerir a minha vida pelas minhas próprias forças, que acho que eu tenho o controle dela, ela deixa de acontecer porque existe aí uma troca de comando. Sai o rei Marcelo e entra o rei Jesus. Muda toda uma estrutura. Toda uma estrutura pessoal, toda uma estrutura social. E é isso que perturba Herodes. E aí ele diz, olha, vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. E aí a gente vê o que esse homem faz. Quando os magos não voltam. Ele ordena aí a matança de todas as crianças abaixo de 2 anos. Para que aquele rei não crescesse. E é incrível que às vezes, na nossa vida autocentrada, na nossa vida tão egoísta, na nossa vida onde nós achamos que nós damos conta nós mesmos de tudo, muitas vezes nós queremos fazer com que esse rei dos reis seja rejeitado das nossas vidas, seja excluído das nossas vidas, e que jamais iremos
se prostrar ou adorar diante dele. É isso que Herodes mostra aqui para nós. E é isso que muitos hoje, nesses dias, exatamente irão fazer. As casas muito bem arrumadas, as casas muito bem ornamentadas, muitos presentes, mas aquele que seria o maior presente, aquele que teria que estar no centro daquela família, que teria que estar no centro daquele lugar, vai ficar para o lado de fora. Porque muitos não vai querer esse tipo de perturbação e de mudança nas suas relações. E assim é um Natal pautado só no consumo, sem a compreensão profunda do que é essa adoração. E aí nós temos os magos. Esses sábios, os magos aqui, deixa eu só, que mago parece que aqui na tradução para o português, ele dá um sentido pejorativo para isso. O mago é aquele mágico, ou místico, essas coisas que prediz coisa e que mexe com mágica, ou com ilusão. Às vezes a gente tem a ideia que o mago seria isso. Mas a tradução aqui de magos está mais para sábios. Esses sábios seriam aquelas pessoas que teriam a condição, na época, de conhecimento matemático, de conhecimento da astronomia. Eram pessoas altamente inteligentes, intelectualizadas num nível muito acima da média das pessoas. Isso nos remete lá a Daniel, quando o rei tem o sonho. E aí ele fala, olha, traga todos os magos aqui, os sábios para que possam ajudar a interpretar esse sonho. Ele estava dizendo assim, olha, traga todas essas pessoas aí que têm essa intelectualidade acima da média, traz todos eles aqui, que eu preciso ouvi-los. Esses magos, esses sábios são pessoas, então, que conseguem discernir naquela época, as questões de astronomia, matemática, física. Era esse grupo de pessoas. E aqui nós temos a ideia que são, até aqui a gente viu os 3 magos, sempre 3 magos. Eu acho que associa por causa dos presentes. Então um trouxe o ouro, outro trouxe o incenso, outro trouxe a mirra. Mas na verdade aqui era uma comitiva de sábios. Acredita-se que eram dezenas, centenas de pessoas, até porque a distância de onde eles saíram, que acredita-se que era lá da Babilônia, na Pérsia, já lá onde que seria hoje o Iraque, até vir até Israel, era uma caminhada grande. Então era uma comitiva dessas pessoas que tinham esse conhecimento, que eram os PhDs, os doutores, os mestres da época, que entendiam como ciência. Eles estavam vindo para Jerusalém, para adorar esse menino que nasce, esse rei que nasce. Então, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. E aqui nós temos esse relato de como que esses homens, a compreensão de adoração deles. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E aí depois eles retornam para outro caminho. Aqui a adoração, o sentido de Natal para esses sábios, tem a ver com alegria extrema, tem a ver com adoração e tem a ver com obediência. É isso que é o significado de Natal para esses sábios. Alegria extrema. Se alegraram de uma forma muito, muito grande. Em uma outra tradução da Bíblia, e vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Era algo que eles não se contiam. Quando eles chegaram e se encontraram com aquela criança, eles explodiram de alegria. Quando eles
têm esse entendimento dessa estrela que acompanha eles até chegar nesse rei, desse menino rei que nasceu, a reação deles é dessa extrema alegria. E aí nós nos perguntamos qual é a reação que nós estamos tendo hoje, diante desse menino que nasceu, desse menino que é rei. Esse sentimento de extrema alegria. E aí essa estrela que leva eles até lá. Dentro dos comentaristas bíblicos existe aí 4 traduções. Uma que é uma própria estrela mesmo, literal. A segunda é que é uma conjunção de planetas que eles conseguiram observar que levou eles até lá. A terceira era que era um anjo que levou eles até lá. A quarta que poderia ser um cometa. E aí nos alienígenas do passado vou dizer que é um disco voador. Mas independente do qual seja a forma com que Deus conduziu esses homens até lá, independente da forma que Ele conduziu esses homens até lá, é que nessa condição se cumpre a profecia. Se cumpre a profecia de Números, no capítulo 24, versículo 17, que diz assim: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Esse é o cumprimento da profecia, que levou esses sábios até Jesus. E aí então eles abrem os seus tesouros. Ouro, que tem esse significado de realeza. Incenso. O incenso era dedicado a todos os deuses, essa relação com a divindade. E a mirra. A mirra era esse óleo, esse perfume profundo, que era usado muitas vezes na preparação de um corpo daquele que havia falecido. Então tinha a ver essa condição de morte. E o que esses sábios estão mostrando para nós é exatamente que através desses presentes, eles estavam se colocando diante daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o Deus único, e que é aquele que um dia iria morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte para a vida. Esse era o significado mais profundo desses presentes. Salmo 72, do versículo 10, diz assim, que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinam-se diante dele todos os reis e sirvam-lhe todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Esse é o rei, esse é Jesus, no seu reinado. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Esse é o próprio Deus. E ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos e a vida deles é preciosa. Ele morre por cada um de nós, porque ele olha para cada um de você, para cada um de nós aqui. E ele fala, cada um de vocês é uma vida preciosa para ele. Por isso que eu entrei na história desse mundo, para morrer naquela cruz, para que aquele sangue que está sendo vertido naquela cruz possa nos resgatar. E assim nós possamos experimentar de uma novidade de vida. Para que nós possamos experimentar de uma espiritualidade genuína. Para que nós possamos experimentar e discernir qual é realmente o propósito de Deus nas nossas vidas. E para que nós possamos ter a vida eterna. É Ele que nos resgata. Porque para Jesus, cada um de nós é uma vida muito, muito preciosa para Ele. E é por isso que nós comemoramos o Natal de uma forma tão profunda, diante desse Rei dos Reis. E aí, por último, a obediência. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Não voltaram lá para Herodes, tiveram um sonho. E aí eu fico imaginando, né? Um acordando de manhã, essa noite eu tive um sonho, aí o outro falou, eu também tive um sonho, o outro, eu também tive um sonho. Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar para um outro caminho. É obediência.
Obediência de que talvez nesse Natal Jesus está dizendo para cada um de nós, para que nós possamos discernir os nossos caminhos, discernir por onde nós temos andado. E assim, através dele, experimentar aquele caminho, o único caminho que nos traz vida, que nos traz salvação. E concluindo, 2 Pedro, ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Agora que nós compreendemos quem é esse Jesus nas nossas vidas, que nós possamos ser instrumento dele, como luz do mundo, para que a gente possa trazer luz para esse mundo imerso em tantas trevas, em tanta violência, em tanta dificuldade. Que nesse Natal nós possamos deixar Deus nos usar de uma forma tão profunda, para que através das nossas vidas possamos ser instrumento dele, na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. E assim nós possamos fazer com que este Natal seja um Natal significativo nas nossas vidas. Que a nossa alegria esteja em Jesus. Que nós possamos viver em obediência a Jesus. E que nós possamos testemunhar a realeza, a divindade e a paixão de Jesus nas nossas vidas. E assim nós possamos dar um Feliz Natal para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem um plano, esse plano redentor maravilhoso. Porque um dia o Senhor permitiu que o seu filho nascesse, que entrasse na história desse mundo, para que trouxesse luz para esse mundo, para que trouxesse salvação para esse mundo. E que essa luz, e que essa salvação, e que esse amor, e que essa misericórdia nos alcançou. Ó Pai, por isso, nessa noite, onde aqui nós celebramos o nascimento do Teu Filho, assim como aqueles sábios fizeram naquele momento ímpar, nós também hoje queremos nos prostrar diante do Rei dos Reis. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor dos Senhores. Nós queremos se prostrar diante do Teu Filho e dizer que nós o amamos e que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós queremos nos prostrar diante dEle para adorá-lo, com toda alegria, com toda obediência e com todo o testemunho. Ó Pai, obrigado. Nós te agradecemos por esse ato maravilhoso de salvação que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu a cada um de nós através do Teu Filho. E que assim nós possamos experimentar do Natal no centro daquele que é o mais importante nas nossas vidas, que é o Teu Filho. Ó Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados irmãos, por esse tempo. Que Deus possa estar abençoando cada um. Como eu disse, aqueles que nos visitam, obrigado por essa visita. Que a boa mão de Deus possa estar sobre a vida de cada um de vocês. E que essa visita, se possível, possa se repetir mais vezes. Serão muito bem-vindos. Obrigado novamente ao Ministério da Infância, o grupo de louvor, por esse tempo aqui. E que nós possamos, assim, semana que vem, estar comemorando o Natal, com a data, né, do Natal, mas com esse sentido, de que, apesar da festa, apesar do tempo juntos, e que é muito importante, que é muito bom, mas que o principal seja que Jesus Cristo esteja no centro desse lugar. Amém? Vamos colocar em pé, ainda eu quero orar, e aí nós encerramos a nossa programação. Obrigado, meu Pai, por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui diante do Senhor. Obrigado, Deus, por essas crianças maravilhosas que o Senhor tem dado o crescimento físico, emocional, espiritual. Que o Senhor continue cuidando e abençoando elas, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui chegaram.
Ó Deus, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar nos despedindo agora com a tua graça, com a tua paz, com as tuas misericórdias, ó Deus, e com as consolações do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Assim está encerrado o nosso culto.